Então diz assim o Senhor, livro de Jeremias, capítulo 39, versículo 1. Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do rei Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou-o com correntes de bronze para levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que nada tinham, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Somente até aqui por enquanto, irmãos. Deus exaltado, Rei glorificado, meu Pai. Deus vivo, Senhor dos exércitos, que tem batalhado as nossas lutas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Altíssimo, colocamos diante de Ti agora o Teu poder, a Tua palavra, Senhor, que é lançada sobre as nossas vidas, Senhor. Papai, em nome de Jesus Altíssimo, eu te peço, revela-te agora com poder sobre este povo, Senhor. Revela-te agora, Senhor, Pai, ministrando, Senhor, as nossas vidas, algo grande, forte, poderoso, Senhor, o poder da Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir, Senhor, oh Deus, e sentir o poder da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz e sentir o poder da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, me unge, Senhor. Ori calabasúbia, ricalabanaia, soribicando alabasúbia e alabacheias, ricalamanaya, soribicando alabalabacheias. Me unge, Altíssimo, para que os meus lábios se movam segundo o Teu coração, Senhor, para que os meus ouvidos sejam abertos pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, e que minha mente seja tomada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, faz esta obra, eu te peço, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, nós lemos aqui nesse primeiro trecho da palavra do Senhor um desfecho terrível, um desfecho que o nosso Deus, por diversas oportunidades, tentou evitar. Nosso Deus, através dos vários profetas, através do profeta Jeremias, anunciava e dizia que existia a necessidade de arrependimento para que o povo não passasse por situações tão terríveis como essa. Você sabe muito bem que o nosso Deus, Ele estabeleceu ali Jerusalém. Jerusalém é conhecida como a cidade santa, como Sião, também é citado na Bíblia, porque Jerusalém fica ao redor dos montes de Sião. E o nosso Deus estabeleceu para aquele lugar, um lugar onde a presença dEle seria manifesta para toda a humanidade. Foi o lugar escolhido por Deus para que houvesse manifestação plena ali do poder dEle naquele lugar, no poder dEle para que todas as nações o conhecessem. Jerusalém é considerada a cidade santa pelas 3 principais religiões do mundo, os judeus, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo,
E nós devemos, se você olhar a história de Jerusalém também, não só a história bíblica, você vai notar que em diversos momentos daquela cidade ela passou por domínios dessas três religiões, né, de forma assim muito interessante, né, de forma assim bastante interessante. Mas nós vemos aqui, irmãos, acontecendo aquilo que Deus queria evitar. Mas a palavra de Deus, ela sempre se cumpre, e estava se cumprindo ali naquele lugar, né? E Nabucodonosor, rei da Babilônia, já havia invadido ali Israel. Nabucodonosor já havia conquistado ali parte, né, da nação de Judá também. E Nabucodonosor, né, num momento assim de misericórdia e através ali do poder de Deus, por determinação do Senhor, ele estabeleceu, levou preso, né, durante uma das invasões, ele levou preso o rei de Judá, Joaquim, e colocou Zedequias no lugar. Colocou o rei Zedequias com a promessa de que Zedequias serviria a ele e seria comandado por ele e pagaria tributos a ele. E a Bíblia diz que Zedequias, em determinado momento, depois de 10 anos, que ele havia sido colocado ali por Nabucodonosor como rei de Israel, ele se rebelou contra o rei da Babilônia. Nabucodonosor ficou furioso com essa situação, levantou todo o seu exército e foi ao encontro ali da cidade santa. A Bíblia diz que ele sitiou a cidade, criou rampas que, né, ultrapassavam ali as muralhas, invadiu Israel, invadiu Jerusalém, destruiu completamente a cidade. Destruiu o palácio real, destruiu o templo que ele já havia saqueado em outra invasão, destruiu os muros da cidade, derrubou todos os muros da cidade, queimou todos os portões, levou cativo todo o povo, né? Alguns remanescentes que tinham ficado ainda foram levados cativos de novo para a Babilônia, né? Ou seja, a cidade foi arrasada. E Nabucodonosor estava tão furioso que ele prendeu o rei Zedequias, né? Matou todos os seus filhos, sentenciou à morte todos os seus filhos, sentenciou à morte todos os nobres, todos aqueles que governavam junto com Zedequias, mandou furar os olhos de Zedequias e levou Zedequias cativo para a Babilônia, preso e amarrado em correntes de bronze, conforme diz a palavra do Senhor. Jerusalém foi completamente destruída. A grande promessa de Deus, né, de estabelecer ali em Jerusalém um lugar onde o nome dele fosse exaltado, né, se perdeu completamente por causa das atitudes do povo, por causa daquilo que aconteceu ali, né, no meio daquela nação. Se você olhar, irmãos, se você olhar toda a história bíblica, se você olhar todo o contexto bíblico, você vai encontrar um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra, né? Sempre com a mesma visão e sempre estabelecendo juízo da mesma forma. Deus expulsou Adão e Eva da sua presença por causa do pecado, sentenciou à morte o homem por causa do pecado de Adão e Eva. Depois, em determinado momento, Deus sentenciou, né, todas as nações, todos os povos, né, à morte através do dilúvio, restando ali somente Noé, que era homem justo, segundo a palavra do Senhor, e sua família, né? Deus depois levou o povo cativo ali para a Babilônia, né? Levou o cativo preso, escravos se tornaram escravos, destruíram completamente a nação, arrasaram a nação, né? Jerusalém ficou um montão de pedras destruído, né? Cidades, a Bíblia diz aqui que todas as casas foram queimadas e destruídas. Tal era a fúria de Nabucodonosor contra ali Zedequias, o rei de Judá. E se nós olharmos depois, né? Se nós olharmos depois desse grande castigo, dessa grande destruição que aconteceu ali, você vai encontrar ainda, né, uma grande promessa de Deus
né, através da vinda de Jesus, considerando os mesmos parâmetros, considerando ali o mesmo senso de juízo de Deus para as nações. Compreenda, irmãos amados, compreenda e entenda, né, que o pecado gera destruição. Compreenda e entenda que o afastamento das pessoas de Deus gera destruição, gera sofrimento, gera dor, né? Ainda contra os princípios e contra a vontade de Deus, né? Tudo isso acontece para fazer cumprir o juízo de Deus sobre toda a terra, porque a palavra de Deus que não mente, e a palavra de Deus que vira lei, diz que, né, o Senhor Deus, Ele ama a justiça, odeia o pecado. O Senhor Deus odeia o roubo, o Senhor Deus odeia a rebelião. Tudo isso palavras do próprio Deus, dizendo daquilo, né, que faz com que Ele se mova com fúria, que faz com que Ele se mova, né, com poder. Se você olhar também, né, a história desse rei, o rei Zedequias, você vai encontrar o próprio profeta Ezequiel profetizando contra ele, né, e dizendo, porque o Senhor Deus tinha estabelecido, né, que ele fizesse ali um acordo com Nabucodonosor para que a cidade não fosse destruída completamente, e ele se rebelou contra, né, a vontade de Deus, e se rebelou contra Nabucodonosor, e Deus anunciou a sentença a ele antes de acontecer, né, através do profeta Ezequiel, quando ele disse que, né, Zedequias seria destruído, que ele seria levado cativo para a Babilônia, mas ele não veria a Babilônia. Zedequias viveu na Babilônia, mas não pôde ver a Babilônia, porque os seus olhos foram furados por Nabucodonosor, cumprindo ali mais uma vez a sentença de Deus, e aquilo que Deus não queria fazer, mas por causa do poder da sua palavra, teve que acontecer. Nós devemos, sabe, irmãos, compreender Deus. Uma vez uma pessoa, né, aqui da igreja, ela começou a ler a Bíblia, né? Teve uma época que nós fizemos aqui, né, um trabalho para que as pessoas lessem a Bíblia, demos ali um roteiro, né, diário de leitura bíblica, e essa pessoa começou a ler a Bíblia, e ele um dia chegou ali, acho que, se eu não me engano, no livro de Números, né, e ele me falou assim, me procurou e falou assim: poxa, pastor, nosso Deus era bravo, né? Nosso Deus era bravo. Eu falei assim: não, ele não era, ele é. Ele é. E se você olhar Jesus, Jesus também foi bravo, né? Jesus, em diversos momentos, repreendeu os seus discípulos. Ele falava muito aos seus discípulos, né? Ele era um homem que sabia aquilo que era correto e sabia aquilo que os seus discípulos faziam, e ele recriminava, e ele dizia abertamente ali aquilo que estava errado, para que houvesse correção. Sempre assim. Nosso Deus não está interessado em nos criticar para nos humilhar ou para que nós nos entristeçamos. Nosso Deus, Ele vem mostrar ali a verdade sobre as nossas vidas para que haja mudanças, para que haja mudanças sempre. Nosso Deus, o objetivo de Deus é que nós sejamos aperfeiçoados sempre, e Ele vai dizer aquilo que está errado. Talvez você queira ouvir de Deus assim: como você é bonzinho, filho, sabe, filho, como eu estou me agradando da sua vida, como você tem sido, né, maravilhoso, né? Nosso Deus não precisa fazer isso, porque a própria presença de Deus na nossa vida, né, demonstra, né, o nosso estágio espiritual na presença do Senhor. E imperfeito que nós somos, imperfeitos que nós somos, nós dependemos sempre da misericórdia de Deus. Então Deus, Ele não pode chegar para nós e ficar falando coisas que não representam a verdade, porque nós somos imperfeitos e lutamos contra nós mesmos, lutamos contra os nossos sentimentos, contra as nossas vontades, lutamos, sabe, contra as nossas próprias vidas para sermos melhores para Deus.
né? Então o que o nosso Deus faz é nos ajudar, mostrando o caminho, mostrando as mudanças necessárias, mostrando aquilo que nós devemos fazer para que nós possamos, sim, atingir um estágio espiritual maior amanhã do que nós somos hoje, do que nós estamos tendo hoje. Esse é o trabalho constante do nosso Deus nas nossas vidas, de nos aperfeiçoar, para que nós sejamos melhores para Ele, para que nós consigamos, consigamos somente através de Jesus, a salvação, esse aperfeiçoamento, ele só vai ser definitivo, ele só vai ser possível, se nós colocarmos Jesus na nossa frente, para que Deus possa olhar primeiro para Ele e depois para as nossas vidas, para que Ele possa, sim, considerar a nossa salvação, para que Ele possa nos considerar dignos dEle. O pecado sempre gerou destruição. O povo de Israel foi levado cativo, preso. Daniel foi na primeira leva do cativeiro, ficou preso 70 anos, escravo 70 anos na Babilônia, ficou lá servindo ao rei da Babilônia, os diversos reis que vieram depois, ali da Babilônia. Depois a Babilônia foi invadida, os persas invadiram, conquistaram a Babilônia, e o povo continuou escravo, até que se cumpriu os 70 anos que Jeremias havia profetizado que aconteceria ali o cativeiro. Então você imagina, irmãos, 70 anos não são 70 dias, Você imagina um povo sem nação, um povo, que se perdeu completamente na sua vida espiritual, um povo que tinha um Deus que oferecia tudo a eles, que prometeu tudo a eles, e que jogam no lixo tudo aquilo que Deus havia prometido a eles, E nós não podemos olhar as circunstâncias desse mundo e aquilo que está regendo este mundo hoje, para que nós sejamos influenciados ao ponto de nós nos desviarmos do Senhor, do caráter, e daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, para que nós um dia possamos sofrer as consequências das nossas atitudes. O mundo está terrível, irmãos. Não olhe para o seu lado e considere normal determinadas situações que estão acontecendo nos dias de hoje. Olhe para a palavra de Deus, Olhe para a palavra de Deus, para que você não seja enganado pelas trevas ou pelos ensinos deste mundo. Olhe para aquilo que Deus fala, porque o povo de Israel desprezou completamente aquilo que Deus falava através dos seus profetas. Falava na época do cativeiro, através de Jeremias, que era um homem que falava assim de forma muito ousada na presença dos reis de Israel, na presença dos reis de Judá, na presença ali do povo, Ezequiel, melhor dizendo, também profetizou, naquele momento, no meio do povo, e mesmo assim o povo não dava ouvidos à voz do Senhor. E nós temos que dar ouvidos à voz de Deus. O povo de Israel era o povo escolhido, a igreja de Deus hoje é o alvo de Deus para ouvir a palavra dele. O alvo de Deus, para que você ouça e entenda a palavra, é você. Você que entregou a sua vida ao Senhor, você que deseja se aprofundar nas coisas que são de Deus, você que deseja uma mudança de vida, você que deseja a salvação, você que valoriza a agradar o coração de Deus, você que ama a Jesus, você que ama a Deus, esse é o alvo das palavras, você é o alvo das palavras, você é o alvo das orientações, você é o alvo dos alertas, você é o alvo das exortações da palavra de Deus, você é o alvo de Deus, para que você possa se posicionar e se livrar de tudo aquilo que Deus tem designado para o mundo. O mundo será destruído novamente,
por causa do pecado e por causa do afastamento das pessoas de Deus. Não existe chance, porque a palavra de Deus disse, só que Deus, assim como deu a arca, né, a Noé, nos deu a saída, a escapatória, para que nós possamos nos livrar de tudo isso que está profetizado por Deus. Assim como, né, Jesus, em revelação ali, em manifestação a Abraão, né, disse que ele não consideraria o justo como ímpio, né, e ele fez, né, ele possibilitou que Ló saísse, né, ali de Sodoma, né, ele possibilitou que Ló fosse, estou lembrando de Jó de ontem. Ele possibilitou que Ló pudesse, né, sair da cidade antes que Sodoma e Gomorra fossem destruídas pelo poder de Deus mais uma vez contra o pecado, né? Jesus disse para Abraão, quando se manifestou ali no deserto a ele, dizendo, né, o pecado chegou até, né, chegou até o meu conhecimento, e eu desci para ver com os meus próprios olhos aquilo que está acontecendo. Simbolicamente, obviamente, mas para você ver o incômodo que o pecado faz a Deus. Para você ver, né, como, né, o pecado gera desconforto no coração de Deus, e ele tem que agir. O nosso Deus, ele tem que agir contra o pecado, e a ação de Deus contra o pecado é a morte e a destruição, se não houver arrependimento. Se não houver arrependimento. Você fica atento, irmãos. Você fica atento. Assim como aquele irmão me disse que Deus é bravo. Deus é bravo. Se você quer ter essa visão para que você seja motivado, sabe? Para que você seja motivado a não entristecer o coração de Deus, né? Que você considere isso. Nosso Deus é um Deus zeloso. Nosso Deus é um Deus zeloso, que zela pelo poder da sua palavra, que zela pela sua palavra, né? Ele falou, virou lei. Jesus falou, virou lei, né? Sempre se cumprirá, e quem não cumprir aquilo que Deus falou, que virou lei, será condenado pela própria lei. E eu não estou dizendo a lei de Moisés, estou dizendo nós seremos absolvidos ou condenados pela própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que Deus vai usar, né, como balizamento para que nós sejamos chamados de benditos de meu Pai, segundo disse Jesus, ou malditos, né, longe e distantes do Senhor. Foram momentos muito difíceis. Você imagina o coração de Deus, irmãos, destruindo completamente a cidade que ele idealizou para que ele habitasse ali, e lá ele se manifestasse ao mundo, às nações de Israel, né? Você imagina, né, Deus destruindo toda a criação dele na época de Noé, livrando somente ali algumas poucas pessoas, para que o propósito dele ainda se cumprisse. Você imagina, né, o coração de Deus, quando ele teve que anunciar e determinar que o povo de Israel invadisse nações, invadisse cidades, e lá eles destruíssem tudo, destruíssem homens, mulheres, velhos, crianças, bebês, destruíssem tudo, porque tudo estava amaldiçoado e condenado, né, sem chance de restauração. Então, que você esteja atento a tudo isso, né? Porque a mesma palavra que foi dita ali, né, aos reis de Israel, estão sendo ditas a nós. Os alertas de Deus estão sendo lançados sobre as nossas vidas, para que nós possamos o quê? Nos posicionar, para que
sejamos abençoados. O próprio Deus disse através do profeta Jeremias e em diversos outros profetas, o Senhor Deus, Ele lamentava e dizia: eu mandei os meus profetas, né, começando de madrugada a anunciar a necessidade de arrependimento, mas vocês não quiseram ouvir, né? Não quiseram ouvir. Então, é um clamor, né? É um aperto no coração de Deus que faz com que, né, o resultado das nossas decisões, né, tenham consequência nas nossas vidas. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma família abençoada? Né, que o seu lar seja um lugar onde Deus é cultuado e adorado. Né? Você quer ter uma família onde os seus filhos não vão se perder por um caminho de destruição nas drogas, bebidas, né, e outras coisas mais, né, que hoje, né, são normalidade no mundo, né, que você, né, leve Deus para o seu lar, convide Deus para o seu lar, zele para que Deus ali seja honrado, zele para que Deus ali seja cultuado e exaltado. Não deixe o mal entrar, não deixe o mal permanecer, não deixe o mal viver ali. Quando você ver algo errado ali acontecendo na sua casa, faça como Deus, repreenda, faça como Deus, não aceite, faça como Deus e diga: não, eu não quero que seja assim, não pode ser assim. E a justificativa é simples: nosso Deus não permite que isso aconteça. Isso não é da vontade de Deus, né? Faz uns 3 anos atrás eu recebi uma ligação. Uma ligação, era uma ligação de uma pessoa, era um golpe. Era um golpe. Eu não vou detalhar o golpe aqui, senão vai demorar muito essa mensagem. Aqui nós temos que ministrar a Santa Ceia. Mas era um golpe e a pessoa tentou me enganar ali, né? E naquele momento, normalmente eu desligo a ligação, normalmente eu não dou bola para isso, né? Mas naquele momento eu ouvi a pessoa falando e ele tentou me convencer ali, né, a agir segundo o golpe dele. E aí me veio uma voz nos meus ouvidos, e a voz que veio nos meus ouvidos, eu falei para ele, né? Ele acabou de falar, eu falei assim: olha, Deus não está se agradando naquilo que você está fazendo. Você tem que mudar, porque, né, o nosso Deus está falando. E ele parou e ele falou assim: eu sei disso, mas não é fácil eu parar. E aí eu dei algumas orientações para ele, né? Falei algumas coisas que ele poderia fazer. E o golpista no final me agradeceu, falou: muito obrigado pelas suas palavras, né? Muito obrigado por você ter, né, me orientado. E obviamente eu não sei o que aconteceu com a vida dele, mas o nosso Deus se manifestou a ele, né? O nosso Deus alertou a ele, o nosso Deus falou, né, para ele. E quem sabe esse homem tenha mudado de vida, quem sabe esse homem tenha se decidido verdadeiramente a seguir os caminhos do Senhor, tenha se decidido, né, a viver uma vida nova, uma oportunidade nova, segundo Deus estava falando para ele. Porque o nosso Deus deseja que todos se arrependam, não importa aquilo que estão fazendo, mas que haja arrependimento, para que haja restauração. Para que haja restauração. E aí, irmãos, eu gostaria de ler um trechinho da palavra do livro de Neemias. Então você percebeu, né? O povo foi levado cativo, né? Zedequias ali, né, sofreu as consequências das suas atitudes, e aí passaram-se, né, mais de 100 anos. E Neemias estava ali na Babilônia ainda. Tinham passado já 70 anos, obviamente, e parte do povo já havia retornado ali a Jerusalém. Então, o momento que Neemias relatou nesse trecho da palavra que nós vamos ler aqui, é um momento pós-cativeiro, onde parte do povo já havia voltado, né? Onde o povo já poderia, né, estar ali retornando a Jerusalém. Mas você há de convir, irmãos, algo, né, que acontece verdadeiramente em 70 anos. Gerações mudam,
Pessoas se estabelecem, pessoas se estabeleceram na Babilônia, pessoas resolveram não ir para Jerusalém, mas ir para o Egito, viver no Egito. Ou seja, houve uma mudança. Houve uma mudança. Em 70 anos há muita coisa acontecendo, né? E parte já tinha voltado depois dos 70 anos, e já se passavam mais de 100 anos que, né, Nabucodonosor ali destruiu Jerusalém. E aí aconteceu isso, irmãos. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Então, Neemias estava em Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então, veio ali o irmão de Neemias, ele veio de Judá. Então, lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio, que os pobres ficaram lá, né? Que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a oração dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Faze com o teu servo, fazem com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante de ti. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias dizendo, né? Então, depois de muito tempo, depois que Esdras, o sacerdote, já tinha voltado para Jerusalém, depois que Esdras já tinha ali reconstruído o templo, Neemias ainda assim recebeu a notícia de que a cidade santa estava em plena destruição. Havia miséria, havia ali completa destruição e humilhação das pessoas que ali habitavam. E Neemias se entristeceu de forma terrível e começou a orar a Deus e confessar o pecado do povo ao Senhor. Para você ver, irmãos, quando Neemias chegou lá, não vamos ler aqui, obviamente, quando Neemias depois, obviamente, foi autorizado pelo rei a ir para Jerusalém, e a grande missão de Neemias era reconstruir os muros da cidade, os portões da cidade santa, e Neemias chegou lá e se deparou com uma situação crítica
Esdras já tinha voltado, o templo já tinha sido reconstruído, mas não tinha serviço no templo. Não existiam sacerdotes, não existiam levitas que serviam ao Senhor no templo, porque eles tinham ido trabalhar, porque não tinham sustento, conforme diz a palavra, porque a Bíblia diz que os levitas deveriam ser sustentados pelo povo para que pudessem o quê? Trabalhar, né? Fazer a obra de Deus ali no templo, como cantores, como guardas, como sacerdotes, ali no templo, para que o nome de Deus fosse cultuado, que houvessem ali o culto, que houvessem ali os sacrifícios que eram necessários para que o povo não fosse destruído, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, por isso os sacrifícios eram executados, para que o povo não fosse destruído pelo próprio pecado deles. Então, uma situação difícil, irmãos. Então, sabe, às vezes a gente olha para determinada pessoa, e obviamente não estou citando aqui nenhum exemplo, mas eu sou pastor já, né, há 25 anos, presbítero, eu fui presbítero acho que durante 5 anos, né, sempre ministrei vidas, principalmente casais, né, e nós vimos muitas histórias. Nós lutamos juntos muitas histórias, vimos muitas restaurações que Deus faz de coisas completamente destruídas, mas nós devemos compreender e entender, irmãos, que depois que uma situação de destruição acontece, existe um tempo muitas vezes longo para que haja restauração plena daquilo que, né, a pessoa vai receber de Deus. As coisas não são instantâneas, as coisas não são imediatas, né? Assim como não foram ali com Jerusalém, depois que o povo voltou, ainda existia miséria e destruição. Depois que Esdras voltou e reconstruiu o templo, ainda não existia ali a manifestação de Deus, porque não existia o culto a Deus. Ou seja, né, coisas terríveis, levando tempos e tempos e tempos e tempos, e somente depois que um homem se indignou com essa situação, estando ainda na Babilônia, servindo o rei como copeiro, né, ele se levantou em oração, se levantou em jejum, para clamar a Deus, para que ele possibilitasse uma mudança, para que ele, né, fizesse algo, para que houvesse a mudança, né? E ele pediu: Senhor, ouça, que os teus olhos olhem para mim agora, e que os teus ouvidos ouçam a minha oração, né? E ele ainda pediu perdão por algo que talvez ele não tenha vivenciado, né? Mas ele se incluiu, ele e os pais dele, simbolizando uma geração que estava pecando contra Deus. Existe uma possibilidade de mudança. O seu clamor é fundamental para que Deus possa agir. Quantas vezes ainda existe sequelas de destruição, mágoas? Quantas vezes ainda existem situações que não foram corrigidas? E quantas vezes um clamor, uma busca a Deus faz com que o coração de Deus se mova e ele possibilite que haja mudança? Um coração arrependido, um coração que busca a Deus, convence o coração de Deus. Você quer convencer Deus, né? Se arrependa e clame ao Altíssimo e busque a Deus, né, a solução para o seu problema, porque para o nosso Deus não há limites ou barreiras. Para o nosso Deus, né, nada é difícil, muito pelo contrário, Ele se move, né, por corações que se voltam para Ele, para que Ele possibilite a restauração. E um copeiro, irmãos, um copeiro, um homem que servia o rei, servia alimentos para o rei, né, se mostrou triste na presença do rei. O rei perguntou por que ele estava triste. Ele falou que a cidade santa estava destruída, e ele pediu para o rei para que ele fosse para lá. Um copeiro, para que ele fosse autorizado pelo rei
a reconstruir os muros e os portões da cidade santa. Às vezes, irmãos, sabe, eu olho para essa passagem bíblica, e se você depois ler o livro de Neemias, você vai encontrar ali, sabe, coisas maravilhosas, coisas lindas que Neemias fez, e atitudes que ele tomou, a forma como ele agiu em relação ali à perseguição das pessoas que não queriam que ele construísse o muro, como ele agiu, né? Sempre inspirado pelo poder de Deus. E se você olhar, né, aquilo que um homem pode fazer, sendo movido por Deus, você vai se sentir, você deveria se sentir extremamente poderoso. Deus pode fazer muita coisa através da sua vida. Deus pode transformar histórias através da sua vida. Mas sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? E isso, todos nós precisamos controlar a nossa vida e precisamos julgar a nós mesmos, né? Examinar a nós mesmos para que nós não incorramos em erros. Mas existe um contexto espiritual terrível nas igrejas ou nas pessoas, que é o quê? Terceirizar as questões espirituais. Terceirizar as coisas espirituais. Eu vou dizer para você que a intercessão, ela é, né, algo que está no coração de Deus, de nós orarmos uns pelos outros, conforme nós somos orientados pelo Senhor. De nós intercedermos com a igreja, orava incessantemente em favor de Pedro, quando Pedro estava preso, né? A igreja orava, e a igreja tem esse papel de interceder, orar e clamar, né? Mas o sacerdote do lar é você, mas a pessoa que tem autoridade é você, né? Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Não é o José, a Maria, não é o homem, não é a mulher, não é o idoso, não é a criança. Estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Jesus falou, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e não causará nenhum mal. Estes sinais seguirão aos que crerem. E aí, vem assim o fulano, o beltrano e ciclano. Eu acho, o pastor crê, então deixa ele orar. Né? O obreiro crê, então deixa ele orar. E as pessoas deixam de ser os Neemias. As pessoas deixam de ser aqueles que são levantados por Deus para fazer uma obra, às vezes de restauração, nas suas próprias casas, nas suas próprias famílias, né? Para viverem de forma negligente espiritualmente, para que, né? E aí você vê um marasmo acontecendo, né? O cativeiro tinha acabado e a cidade santa estava destruída ainda. Miséria, destruição, humilhação. Já havia acabado. A sentença de Deus já havia sido encerrada, sepultada. Mas ainda não havia restauração, o impulso para que uma obra que era necessária fosse efetuada. Você é instrumento de Deus. Entenda isso. O seu perfil deve ser de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O seu perfil deve ser uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Né? Você não pode ser conduzido pelas suas emoções.
Você não pode ser conduzido pelo seu medo. Você não pode ser conduzido, sabe, por circunstâncias que estão ao seu redor. Você deve ser conduzido, né, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, como homem e mulher de Deus. Deus chamou Davi de homem segundo o coração dele, né? Homem segundo o coração dele. E Davi era imperfeito, mas Davi era um adorador. Davi amava a Deus, era um adorador, mas ele era imperfeito, ele pecou diversas vezes e sofreu as consequências do seu pecado também, porque Deus ama o homem, mas não ama o pecado, e ele sofre as consequências pelas suas atitudes, independentemente, né, dele ter um coração voltado para Deus. Quantos salmos maravilhosos Davi escreveu! Quantas canções maravilhosas Davi escreveu, porque Davi era músico, poeta, salmista, né? E guerreiro, homem de guerra, corajoso, forte, que conhecia Deus e era temente a Deus, né? Nós somos imperfeitos, irmãos. Se você buscar, se você, né, falar para você mesmo que você é indigno de Deus, e você é mesmo, mas que essa seja a justificativa para você não fazer coisas para Deus, você estará pecando terrivelmente, estará selando sobre a sua vida um marasmo espiritual. Nada acontece. Deus está lá, já determinou a libertação, Deus já determinou o poder, Deus já determinou a restauração, mas nada acontece, porque as pessoas não se mexem, porque as pessoas não se movem, porque as pessoas não se motivam, porque as pessoas não oram, porque as pessoas não buscam orientação de Deus e não se levantam para fazer, Tiago disse que a fé sem obras é morta. Se você tem fé, mas você não age segundo a sua fé, você é um mentiroso, né? O próprio Tiago falou: mostre-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. E não é, né, a questão que as pessoas às vezes falam: a obra leva à salvação. Não, nós somos movidos, as nossas atitudes, as nossas palavras são movidas pela nossa fé. Então, os sinais da sua fé são as suas atitudes, né? São as suas atitudes. Esses dias eu vi uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, né? E ele dizia assim, com muita propriedade e sabedoria, ele dizia assim, que uma palavra lançada, ela não volta. Não tem como você retroceder o tempo, né, e eliminar uma palavra que foi lançada. Quando uma palavra é lançada, essa palavra, ela gera consequências. Ela gera consequências principalmente no mundo espiritual. E quantas pessoas estão lançando palavras? Quantas pessoas estão falando e depois não tem volta? E depois, se a pessoa não tiver sabedoria e ela anunciar e dizer, pedir perdão a Deus por palavras malditas, né? Malditas. Se ela não pedir perdão a Deus e revogar aquela palavra no mundo espiritual, coisas terríveis acontecem. Coisas terríveis acontecem. O presbítero Cristiano aqui, já algumas vezes falando a respeito, ministrando a palavra, ele fala a respeito de uma palavra que foi lançada sobre a vida dele que causou assim um dano terrível, quando ele foi chamado de burro pelo seu pai, né? E aquilo, a superação daquilo, obviamente acontece, e há o perdão, né? Mas leva tempo. E
né, ele nunca vai esquecer aquilo. Aquilo não tem mais efeito sobre a vida dele, né? Mas ele nunca vai esquecer aquilo. Né? Por quê? Né? A gente perdoar uma pessoa não significa que a gente vai esquecer o que a pessoa fez. Não é uma questão de amnésia. Eu perdoo e esqueço. Né? Eu perdoo e apago da minha mente. Não. Nós perdoamos porque aquilo não tem mais efeito sobre a nossa vida, mas a lembrança, ela vai sempre existir. A lembrança, ela vai sempre existir. O marido que trai a esposa, né, se arrepende, pede perdão, né, leva anos para a esposa superar aquilo, anos para a pessoa superar aquilo, e depois que é superado, ainda assim, sempre existirá o medo de que aconteça novamente. Sempre existirá o medo de que aconteça novamente. São danos terríveis, né, irmãos? São danos terríveis, situações terríveis que o pecado, a palavra, situações que as pessoas praticam, que geram situações terríveis, terríveis e terríveis e terríveis, irmãos, né? E as pessoas sofrem por causa dessas situações terríveis e terríveis e terríveis e terríveis. Sabe que você hoje, olhe para o teu Deus e entenda aquilo que aconteceu. Sabe? Deus deixou que tudo acontecesse com o objetivo de que um dia houvesse restauração. Você ouviu aqui, né, o próprio Jeremias falando, Neemias falando, que ele traria de volta, né, o povo, né, se houvesse arrependimento. E nós começamos por aí, irmãos. Tem uma vida voltada para Deus, sabe? Porque Jesus está preparado e pronto ali, sabe? Em um momento de arrependimento, né, trazer sobre a sua vida, né, a eliminação do peso do pecado. E aí você vai ter que trabalhar. Para que aquilo que você perdeu por causa do pecado seja restituído com a ajuda de Deus sempre. Deus estará presente sempre. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Foi para o deserto, sentenciado a sofrer no deserto, sentenciados a morrer no deserto, mas Deus estava com eles no deserto. Mas sofreram, até que houvesse o tempo de Deus para a restauração e para a bênção de Deus acontecer. Né? A gente olha para as nossas vidas, Deus, Ele te prometeu bênçãos. Prometeu o melhor desta terra, o trigo mais fino. Te prometeu o puro mel que escorre da rocha. Promessa de Deus para a sua vida, né? Mas Deus um dia, Ele lamentou, dizendo que o povo não estava vivendo isso, porque não estava ouvindo a voz do Senhor. E Ele disse assim: se o meu povo me escutasse, se o meu povo me escutasse, eu os livraria dos seus inimigos, os saciaria com o trigo mais fino e com o puro mel que escorre da rocha. Se meu povo me escutasse, se meu povo me ouvisse. Lamento de Deus, lamentando por não poder fazer algo que estava ardendo no coração dele. O coração de Deus arde para te abençoar, né? Está ardendo, o coração de Deus está pegando fogo para te abençoar.
Está pegando fogo para te abençoar. E não são promessas pequenas, são promessas grandes, né? E nós vivemos o quê? Vivemos para Deus, né? E as promessas se cumprirão. As promessas de Deus se cumprirão nas nossas vidas sempre, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus correriam atrás de nós, não é verdade, irmãos? Né? Correriam atrás de nós, né? Você imagina, você está andando, a bênção está indo atrás de você assim, né? Aí você dá uma corridinha ali, a bênção também dá uma corridinha atrás de você. Ela te persegue. A bênção de Deus te persegue. Te persegue. A bênção de Deus te persegue. Deixa ela te encontrar. Hoje, né? Nós vamos orar já já. Hoje, você faz assim, você para assim, espiritualmente falando e fala: vem, vem, cata ela aí, cata a bênção de hoje aí, cata a bênção, segura a bênção. Não, essa bênção é minha, para a glória do santo nome do Senhor. Que você, depois do dia de hoje, você lute para que haja restauração. Lute para que haja restauração. Para de se fazer de pobre coitado, às vezes. Lute para que haja restauração. Neemias foi. A Bíblia diz que ele orientava os reconstrutores do muro. Com uma mão eles trabalhavam, com a outra mão eles seguravam a espada. Porque os inimigos ameaçavam de morte quem estivesse reconstruindo os muros. Com uma mão trabalhavam, com a outra mão seguravam a espada. Trabalhe, vigie. Trabalhe e vigie. Trabalhe e vigie. Trabalhe e vigie. E você vai ver o muro pronto. Né? Você vai ver o muro pronto. E sabe qual é o primeiro muro que Deus constrói na sua vida? É Ele mesmo. Porque Ele diz assim que Ele é o muro ao nosso derredor. Construa este muro ao seu redor, para que você viva protegido, guardado, ensinado, cuidado pelo Senhor, né? E o Senhor Deus ainda diz assim, que a força do inimigo é como uma tempestade contra o muro. Ele é o teu protetor, o muro que te guarda, né? O muro que te protege, te mantém calmo e seguro, para a glória do santo nome do Senhor. Fique de pé, nós vamos orar agora, depois nós vamos ministrar a Santa Ceia. Lembrando a você, irmãos, que o dia de Santa Ceia, o culto termina às 11h30, né, por causa da ministração da Santa Ceia. Né? Então, fique em paz aí. Né? O pastor falou demais, mas, né, ainda temos tempo sobrando para você ser abençoado na igreja, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem, Senhor, cuidado de nós, Senhor. Deus que tem feito grandes obras, Senhor. Deus que tem feito grandes obras nas nossas vidas, Senhor. Deus vivo e Senhor do universo, Pai. Deus de toda a terra, Deus que convence o homem, Senhor. Vem sobre a tua igreja, vem sobre este povo, Senhor. Mais uma vez, Senhor da glória, se move, Senhor, de toda a terra, mais uma vez na vida deles, Senhor, de toda a glória, Pai. E em nome de Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor, de toda a terra, Pai, eu me posiciono agora para abençoar e para destruir o mal, Senhor.
e para, Senhor, colocar o mal, Senhor da glória, debaixo dos pés do teu povo, conforme a tua palavra, porque eu oro em nome de Jesus, Senhor. Porque eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então manifesta-te agora, Senhor. Quebra os jugos, despedaça as correntes, Senhor. Então, Senhor, se manifesta agora, Senhor, trazendo livramento. E, Senhor, mostrando a tua verdade, Senhor. Mostrando a tua verdade, Senhor. Guia este povo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Guia, Senhor, a tua igreja. Manifesta-te, Senhor, a eles, Senhor. Ó Deus, fazendo algo muito maior, Senhor, do que nós imaginamos, do que nós queremos, Senhor. Manifesta-te, Senhor, a este povo, Senhor. Entregando a eles agora, Senhor, as bênçãos determinadas para as vidas deles, Senhor, neste dia. Tu tens bênçãos a entregar, Senhor. Então entrega, Altíssimo. Ó Deus, entrega agora, Senhor, Pai. Ó Deus, entrega a paz. Entrega agora, Senhor, a alegria, Senhor. Entrega agora, Senhor, Pai, a abertura de portas. Entrega agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, a mudança necessária para que haja restauração. Entrega hoje, Senhor. Põe nas mãos deste povo, Senhor, Senhor de toda a terra, a tua providência. Um clamor que talvez tenha sido lançado a ti, Senhor, dizendo que, Senhor, já não há como suportar, mas tu és o nosso suporte, Senhor. Tu és aquele que nos dá força, Senhor. Põe de pé, Senhor, e mostra a tua glória para estas vidas aqui, Senhor. Oh Deus, põe de pé o teu povo, Senhor, e mostra o teu poder agora, Senhor. Oh Senhor, mostra, Senhor, que tu és Deus que ouve as orações, Senhor. Oh Deus, mostra este povo agora com a tua resposta, Senhor. Vem com resposta, Senhor. Vem com resposta para a tua igreja. Vem com resposta para esse povo, Senhor. Responde, Senhor. Responde, Senhor do céu. Responde, Altíssimo Deus. Porque tu és o Senhor das nossas almas, Senhor. E glorifica o teu santo nome, Altíssimo. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre, meu Senhor. Papai, eu abençoo o teu povo. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo o teu povo com o teu poder e com a tua graça. Mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E eu proíbo, Senhor, toda a força de Satanás que perturba e oprime estas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Graças a Deus, meu Senhor. Aleluia.